Olá, que bom que você chegou até aqui. Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma leitura intuitiva da criança interior. Você já pode ir conectando, escolhendo a opção número 1, número 2. Aqui essa carta vai representar a opção número 1. E essa daqui é a opção número 2. Lembrando que, como não é uma leitura adivinhatória, o significado das cartas algumas vezes vai vir atrelado muito mais a mensagem, né, que vier, a mensagem que for canalizada, do que a mensagem, o sentido comum, né, o significado comum que a gente tem da carta, tá bom? Só para, se você for taróloga, cartomante, não achar estranho que venha uma mensagem diferente daquela que você está acostumada a ouvir como significado da carta. Bem colorida, assim, a leitura de hoje. Vem várias cores aqui para mim, assim, como... É isso mesmo, como uma união de cores ou como uma fumaça colorida. Essa é a sensação que eu tenho aqui. Que fosse uma fumaça, assim, colorida, mas bonita também, né? Você mistura essas cores assim. Vamos ver o que é que tem aqui de mensagem. Sempre tem, né, alguma mensagem. Aí eu vejo aqui, bem colorido, assim, várias cores. E eu pensei que seria outra coisa, mas aí apareceu pra mim agora aqui, no meio desse desenho. Tá molhado ainda isso aqui. Então, difícil de fazer aqui. Só um pouquinho. Pronto. Aparece essa imagem aqui, ó. Como uma imagem bem simples. Uma mão com a palma voltada para cima. E aí já chega com essa... É uma mão com a palma da mão voltada para cima. E aí já chega aqui várias coisas assim já pra gente refletir. A mão não é lá essas coisas, né? Já dá pra ver que a mão aqui já não tá tão... Tá parecendo uma mão assim, mas é uma mão assim. Vou ver se eu consigo dar uma melhoradinha nisso aqui. É uma mão com a palma voltada para cima. E ela traz uma mensagem, pelo menos aqui, o primeiro momento, a mensagem que ela traz é essa... É como se fosse um lembrete pra gente, né? Eu acho que tô tentando consertar aqui, tá ficando pior. Coisa horrorosa, peraí. Mas vai dar certo. O importante, na verdade, não é o desenho. O desenho é um suporte, a mão é pra ser assim, tá? Eu me atrapalhei aqui, mas, assim, o importante é a mensagem que vai chegar aí pra gente. E aqui fala justamente da diferença, né, dos dedos das mãos. Eles são diferentes em vários aspectos, né? Dentro dessa leitura, vem assim, tem a diferença de tamanho, todos eles têm, cada um tem um tamanho diferente. Tem os dedos que estão tortinhos, como o meu, outros certinhos. E tem uma diferença que é única, né? De um indivíduo para outro, que é em relação à digital. É algo assim, tão único, tão diferente, que serve para identificar a gente em documentos. Então,
a mensagem de hoje, ela fala sobre as diferenças, né? E inclusive as diferenças dentro da gente. E aí essa mensagem, ela traz esse desenho, né? Dessa mão com esses dedos diferentes, lembrando que não é importante que a gente se apegue ao formato, a posição que cada dedo agarra. Por exemplo, são 5 dedos que nós temos, mas cada um agarra um objeto de uma forma diferente, ou seja, esses dedos vão numa direção, o polegar vai em outra. Cada dedo tem um nível de força diferente, né? De apoio diferente. É tanto que esse dedo anular é o dedo que a gente usa para quando a gente quer colocar o mínimo de força possível, nenhum toque, nenhuma pegada. Então, assim, imagina se os dedos das mãos, eles ficassem disputando quem é o melhor, quem que faz mais, quem que faz bem feito, quem, sei lá, quem amassa o pão melhor. Então, não existe comparação. Existem diferenças que precisam ser apreciadas dentro de diferentes contextos. E às vezes a gente não aprecia coisas assim simples da nossa vida porque a gente está muito preocupado com ou se parecer demais com o outro ou tentar encontrar essa questão de superioridade entre um e outro, né? E aí a mensagem de hoje, a mensagem canalizada de hoje, né? A espiritualidade traz pra gente, junto com a nossa criança interior, a necessidade de valorizar o que se é, sem diminuir o outro. A gente não precisa se comparar com o outro nessa questão de valor, de quem pode mais, de quem sabe mais, de quem faz isso ou aquilo melhor, porque na verdade isso não vai levar a gente a nada. A inteligência está em aproveitar o melhor de cada um, ou até mesmo o melhor de cada personalidade dentro da gente, para fazer o que a gente precisa fazer. Porque, na verdade, o principal, o mais importante é o objetivo. Onde é que a gente quer chegar com isso? O que é que a gente quer construir com isso? E aí, a mão, né, os 5 dedos, eles chegam nessa leitura para mostrar a gente, por exemplo, se eu quero tirar digamos aqui, eu quero tirar esse copo de um lugar e passar para outro, né? Pouco importa como cada dedo segurou essa mão, o importante é que houve o deslocamento do objeto. Cada um participou do jeito que pôde. O polegar participou por esse lado, os 4 dedos participaram pelo outro, um deu a força para segurar, outro deu o apoio para ele não virar. Então, ou seja, por que a gente, enquanto ser humano, perde tanto tempo paralisado na diferença que o outro apresenta pra gente, né? Por que a gente não... às vezes a gente tem tanta dificuldade em pensar o mundo, pensar nossas ações, pensar a nossa vida de uma forma muito mais colaborativa. Com certeza, a gente traria muito menos problema para a nossa vida se a gente conseguisse estar na colaboração, pelo menos nessa energia de colaboração mais vezes, né? Não só na energia de colaboração, na energia também de autoaceitação, porque a mensagem que chega aqui é que quando a gente aprende a aceitar, até com essa mão assim, né, a receber aquilo que a gente é de verdade, pelo menos aquilo que a gente consegue ser naquele momento, é muito mais fácil a gente aceitar o outro, ou seja, a gente receber o outro como ele chega na nossa vida. Porque, ao contrário do que a gente pensa, a gente está acostumado a achar que o inferno são os outros. Mas, na verdade, o outro, né, ele está sempre, o nosso irmão, o nosso próximo, está sempre mostrando, sinalizando, sendo usado como um instrumento para mostrar na gente aquelas situações que a gente ainda precisa, que ainda carece de trabalho, que ainda precisa de aperfeiçoamento, que precisa de um olhar,
de um lado um pouco mais crítico, no sentido de buscar o que é que a gente pode melhorar, o que é que pode ser melhor na gente, mas também amoroso. Amoroso no sentido de dizer, tudo bem, eu fiz o meu melhor possível hoje e isso é o que eu dei conta hoje, né? Ou seja, saber dosar essa mão, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Saber dar, misturar essas cores, né? Complementar, né? Usar essas cores como complemento para a nossa vida. Então, a espiritualidade traz esse desenhozinho aqui dessa mãozinha, que parece uma coisa bem aleatória, mas ela serve, é um mega exemplo para a gente observar como é que a gente está se relacionando com as pessoas à nossa volta em relação, observando a nossa mão. Imagina se o dedo médio começasse a brigar com o dedo indicador, porque ele é o mais alto, o indicador é mais baixo, geralmente na mão. Normalmente é comum, não estou dizendo que é regra, mas é comum que esse dedo ele seja o maior. Já imaginou se ele achasse que ele é mais importante do que todos os outros dedos? E os dedos se revoltassem e fossem embora? Como é que você iria agarrar as coisas com um dedo só? Né? A mesma coisa se o anular dissesse, não, eu sou o dedo mais amoroso e mais importante porque sou eu que carrego, tenho a tradição de carregar aliança, né, de casamento. Olha que coisa mais sem cabimento quando a gente imagina um diálogo entre dedos, né? Parece uma coisa extremamente sem cabimento, mas é o que a gente faz. A gente está na comparação o tempo todo. E essa leitura, né, que chega aqui hoje, justamente falando disso, dos perigos de esquecer a nossa identidade, de esquecer que estamos aqui todos para colaborar um com os outros para um objetivo maior. Às vezes o que a gente veio fazer aqui nem tem a ver somente com nossa vida, tem a ver com a vida de pessoas que estão, muitas vezes que a gente nem conhece, né? Então, tipo assim, a gente tá aqui, claro, para evoluir, para se melhorar, para buscar fazer as coisas da melhor forma possível, mas assim, o pior lugar para a gente se trabalhar e tentar se desenvolver, o pior lugar é na comparação. Por quê? Porque na comparação a gente só perde. Quando a gente é movido pelo ego, né, a gente não se encontra com a alma de outra pessoa, a gente só se encontra com o ego de outra pessoa. Então, a leitura ela vem bem para mostrar isso, que nós possamos ser mãos para apoiar, mas e que a gente desaprenda a ser mão que bate. A gente aprenda a ser mão que acolhe, mão que afaga, mão que ajuda, que colabora. Porque no dia que a gente conseguir fazer isso, com certeza a gente vai ter trazido, né, para esse mundo uma percepção mais bonita e uma capacidade maior de aproveitar esse lugar que a gente vive, que é tão lindo, que é tão maravilhoso, mas que a gente transforma, infelizmente, por causa do nosso ego, por causa do nosso egoísmo, em um lugar muitas vezes feio, né? Porque a guerra, na verdade, ela começa dentro da gente e não fora. Bem forte essa leitura aqui pra mim, bem diferente do que eu imaginei. Bom, agora quem escolheu a opção número 1, a carta que vem falando sobre regeneração, sobre mudança, sobre transformação, sobre aquilo que não serve mais, que precisa ir embora, precisa deixar de existir da maneira que a gente conhece, da maneira que a gente sabe. Então, se a gente faz uma relação da carta da morte, né, o arcano 13, é conhecido também o arcano sem nome, e a gente linka com a mensagem de hoje, o que chega aqui é que a gente precisa deixar embora, deixar diluir, deixar morrer, né, fazer o enterro mesmo de todas essas visões antigas que a gente carregou sobre a teoria da evolução, onde o mais forte é quem sobrevive.
na verdade, é uma outra coisa que chega pra gente aqui, que chega nessa mensagem, é que o que vai nos ajudar a perpetuar enquanto espécie. É o mais forte ajuda o mais fraco. Assim como uma mão ela pode salvar uma vida, né? Uma mão que segura alguém que está caindo numa ribanceira, uma mão que ajuda, por exemplo, um idoso ou uma idosa a subir no ônibus, uma mão que dá um tapinha nas costas ou um abraço, um amigo que está passando por uma situação difícil. Então, a mensagem de hoje, ela pede pra gente prestar atenção no que é que a gente está fazendo com a nossa vida, com a nossa mão enquanto indivíduo, né? O que é que a gente está oferecendo, o que é que a gente está entregando, o que é que a gente está pedindo, porque a mão que entrega também é a mão que pede. O que é que a gente está pedindo? Será que o que a gente está pedindo com essa mão estendida é aquilo que é o melhor para a gente? Né? Ou será que a gente está pedindo uma coisa que é boa pra gente? E aqui o pedido é um pedido aleatório, pedido para o universo, por exemplo, um pedido para Deus. Será que a gente está pedindo do jeito certo? Ou será que nesse pedido não está embutido nossos medos, nossas crenças e a gente dificulta ainda mais o processo de receber? Mas aqui nesse caso, aqui está falando para a gente abrir mão, né? Abrir mão daquilo que não serve mais. Ó, dá uma olhada nessa figura aqui da morte com essa mão aqui, ó, recebendo o novo. E o que é o novo? O ouro, o empoderamento, a abundância, a beleza. Eu vou mostrar aqui essa partezinha aqui, ela me chamou bastante atenção aqui, ó. A morte com as mãos abertas, na verdade é Hades, né, com as mãos abertas. E essas peçonhas aqui, ó, pequenininhas, entregando beleza através da flor, riqueza através do ouro, empoderamento através da coroa. Ou seja, eu abro mão para receber algo muito maior, né? Eu esvazio minha mão para receber uma renovação. Então, aqui é o momento de você observar o que é que você está segurando com suas mãos. E se isso que você está segurando não está precisando de renovação? Será que você não está segurando algo que é muito pesado para você? Será que você não está segurando uma crença que é muito pesada para você? Principalmente se essa crença for de comparação. Quem que é melhor, quem que é pior. Lembra dos dedos das mãos, eles são diferentes. Mas quando eles se juntam, eles são poderosos. Graças às mãos eu faço esse desenho. Graças às mãos eu embaralho as cartas. Graças às mãos eu posso cumprimentar alguém, sentir o calor de outra mão. Olha quanta coisa linda se faz uma mão. Graças às mãos eu podo minhas roseiras. Eu planto as minhas plantas aqui. Então, diariamente você está usando suas mãos o tempo todo. E agora a pergunta que fica é: será que esse utilizar de nossas mãos está promovendo a vida ou está promovendo a morte? E se perguntar também o que é morte, né? Se a morte ela traz renovação, mudança, transformação, ela é bem-vinda. Mas se é a morte dos nossos sonhos, se é a morte das nossas esperanças, não sei se é uma morte tão interessante para a gente que está aqui encarnado, para a gente refletir. Muito obrigada, grupo 1, pela escolha. Agora você que escolheu a opção número 2, a carta que você escolheu é a carta da Rainha de Ouros, que fala de abundância, de fartura, de sensualidade também, de opulência, de prosperidade, né? Só que não caiu do céu toda essa fartura, essa opulência que a Rainha de Ouros traz pra gente. Aqui fala de um trabalho que é feito na vida prática, porque a Rainha de Ouros ela é prática. Ela é prática, mas ela aproveita, ela sabe viver, né? Ela usa bem as mãos dela. Olha que nessa figura ela tá segurando com uma mão um disco de ouros, um pentáculo de ouros, e na outra um cacho de uva, né? E cada uma ela segura de uma forma, mas ela tá aqui com a mãozinha segurando esses dois elementos, tá vendo? Que simboliza, tudo simboliza fartura, simboliza riqueza, né? E a necessidade também, porque
tem uma coisa muito interessante que fala aqui desse naipe, né, de ouros, de terra, é a questão tanto da praticidade como da questão do tempo, que a gente não pode negligenciar. Por que que a rainha de ouros ela é tão rica? Porque ela sabe que o tempo é relevante, o tempo é importante para engordar um gado, né? Aqui para ter uma pastagem farta, abundante, para plantar, para semear, e a gente usa as nossas mãos para o plantio, para a semeadura. E aí é no momento do plantar, do semear, que a gente decide o nosso futuro, materialmente falando, né? Quando a gente está fazendo aqui na ação, mas sem acreditar muito naquela ação, ou de repente sem entregar para aquela terra o que ela precisa para fazer brotar a semente, né? Ela fala de semeadura, né? Porque se a gente tem fruta aqui, então já é uma colheita. Então, nenhuma parreira aparece cheia de cachos de uva do nada. Teve alguém ali que podou, que cuidou, que adubou, que irrigou, ou seja, teve um longo trabalho para que a gente consiga ver essa manifestação, né, dessa fartura, dessa abundância na vida prática, na vida do dia a dia. Então, o que quer que seja que você está fazendo nesse momento, né, onde quer que você esteja colocando as suas mãos, colocando a mão na massa para fazer acontecer, lembre-se do fator tempo. Lembre-se que, para além do trabalho, para além de toda essa questão prática que você está colocando, e ela sim é importante, por quê? Porque nós estamos encarnados, nós estamos na Terra, nós estamos experienciando uma vida terrena. Então, a terra, o tempo, são fatores importantes para a gente aqui. E aí, essa mãozinha, ela fala da importância, né, de você utilizar bem a sua mão para semear aquilo que você quer colher. Então, é como se fosse um lembrete para você olhar um pouquinho lá na frente e se imaginar onde é que eu quero estar, sabe? Se colocar no lugar da rainha de ouros e fazer um olhar reverso, né? Como se fosse, entre aspas, uma logística reversa. O que foi que aconteceu para que ela chegasse aqui nesse ponto de tanta fartura, de criatividade, de sensualidade, de opulência? O que foi que aconteceu antes, né? A mesma coisa quando eu imagino aqui no meu quintal. O que foi que aconteceu para que hoje eu possa ter ali caixa de banana para colher? O que foi que aconteceu para que eu tenha rosas no meu jardim? Muita coisa aconteceu, não veio do nada. E a leitura de hoje, com essa mão, ela traz para a gente a necessidade de não subestimar as nossas mãos naquilo que a gente se propõe a fazer, naquele sonho que a gente está sonhando, naquela vida que a gente está escolhendo para a gente. Por quê? Porque tudo começa a gente tem os sonhos, isso é no plano mental, mas a coisa ela se torna realidade, ela vai se tornar visível, palpável e tangível a partir do momento que eu coloco a minha mão naquilo. E lembrando que não existe uma comparação entre um dedo melhor do que o outro, entre um indivíduo melhor do que o outro, né? Cada um vai colaborar com esse grande jardim que é o nosso planeta, da forma que sabe. Só que formas elevadas, né, esse pensamento colaborativo, fraternal, é o caminho de todos nós. Mesmo que nesse momento a gente não consiga ainda se dar as mãos, ajudar o outro, ou receber o apoio do outro, a gente está no caminho e vai chegar o dia que a gente vai conseguir trabalhar em cooperação. Vai chegar o dia que a gente vai conseguir trabalhar em cooperação e que essas trocas elas serão mais intensas, sem menos separações, e com mais respeito à diversidade que nos rodeia.
convido você a fechar os olhos. De olhos fechados, gostaria que você visualizasse com os olhos da sua mente a sua mão. Imagina que você está com ela bem diante de você. Olha cada um desses dedos, sem pressa. Observa como é o aspecto da sua mão. Se tem calos, se é lisinha, se tiver alguma calosidade, onde é essa calosidade? São calos de ferramentas? Ou será que é de caneta? Enquanto você vai observando a sua mão e respirando bem tranquilamente, eu gostaria que você fizesse uma reverência, sinal de agradecimento para suas mãos, para cada um dos seus dedos, começando pelo polegar e percorrendo até o dedo mínimo, agradecendo tudo o que você pode fazer por causa das suas mãos. E agora eu gostaria que você unisse as duas mãos e trouxesse de encontro ao peito, não só com os olhos da mente, que você fizesse isso com as suas mãos. E sentindo essa sensação boa que traz ter a mão, as suas mãos sobre seu peito, sentindo o seu coração pulsando por baixo delas, eu te convido a agradecer todo o trabalho que foi feito na sua vida até chegar aqui e sua mão estava lá, presente com você. Agradeça as suas mãos a cada aperto de mão que você deu em demonstração de amizade ou de um negócio fechado. A cada vez que você conseguiu acariciar o seu rosto ou conseguiu fazer uma autocontenção como um abraço próprio, ou sentiu prazer tocando um pelo de um animal, ou fazendo um carinho, uma criança amada, uma pessoa que você gosta. Pensa, tanto de coisa boa que suas mãos te trouxeram até hoje, e determina a partir de agora o tanto de coisa boa que ainda pode acontecer na sua vida e como as suas mãos irão participar desse processo para que logo em breve você tenha muitos outros motivos para agradecer a elas. Eu agradeço a você que esteve comigo até aqui e intenciono para todos nós um excelente dia.